Eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Já pegou tua Bíblia para estar aqui junto comigo fazendo a leitura diária de hoje? Vai lá, pega a tua Bíblia, porque vamos iniciar a nossa leitura diária de hoje com a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui mais um dia, mais uma vez, com esse propósito, Senhor, anual, lendo a Bíblia inteira aqui, desse ano 2025, até que o Senhor nos ajudou. Mas que o Senhor venha continuar nos dando graça, nos ajudando, pois nós somos dependentes do Senhor. Tu és exaltado e soberano, Pai, para todo sempre. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, Senhor. E que o Senhor venha ajudar, abençoar cada um que está aqui comigo, Senhor, no mesmo propósito que eu, lendo aqui a Tua Palavra e sendo transformada pelo mesmo. Que a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo seja constante, que o mesmo seja intérprete da Tua Palavra, Senhor, mediante as leituras que fizermos. Que o Teu nome seja engrandecido, Pai, em nossas vidas hoje, amanhã e sempre. Tudo isso eu peço a Ti, já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. As nossas leituras diárias de hoje estão em Jeremias capítulo 50, de 51, e 2 Pedro capítulo 3. Jeremias 50 diz assim: mensagem acerca da Babilônia. Essa é a palavra que o Senhor falou pelo profeta Jeremias acerca da Babilônia e da terra dos babilônios. Anuncie e proclame entre as nações. Ergam um sinal e proclamem. Não escondam nada. Digam: a Babilônia foi conquistada. Bel foi humilhado. Marduk está apavorado. As imagens da Babilônia estão humilhadas e seus ídolos apavorados. Uma nação vinda do norte atacará, arrasará a sua terra e não deixará nela nenhum habitante. Tanto homens como animais fugirão. Naqueles dias e naquela época, declara o Senhor, o povo de Israel e o povo de Judá virão juntos, chorando e buscando o Senhor, o seu Deus. Perguntarão pelo caminho para Sião e voltarão o rosto na direção dela. Virão e se apegarão ao Senhor, numa aliança permanente, que não será esquecida. Meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes. Elas vaguearam por montanhas e colinas e se esqueceram do seu próprio curral. Todos que as encontram as devoram. Os seus adversários disseram: não somos culpados, pois elas pecaram contra o Senhor, sua verdadeira pastagem. O Senhor, a esperança de seus antepassados. Fujam da Babilônia, saiam da terra dos babilônios e sejam como os bodes que lideram o rebanho. Vejam, eu mobilizarei e trarei contra a Babilônia uma coalizão de grandes nações do norte. Elas tornarão posição de combate contra ela e a conquistarão. Suas flechas serão como guerreiros bem treinados, que não voltaram de mãos vazias. Assim a Babilônia será saqueada. Todos os que a saquearem se fartarão, declara o Senhor. Ainda que você esteja alegre e exultante, você que saqueia a minha herança, ainda que você seja brincalhão como uma novilha solta no pasto, e relinche como os garanhões, sua mãe se envergonhará profundamente. Aquela que lhe deu a luz ficará constrangida, ela se tornará a menor das nações, um deserto, uma terra seca e árida, por causa da ira do Senhor. Ela não será habitada, mas estará completamente desolada. Todos os que passarem pela Babilônia ficarão chocados e zombarão por causa de todas as suas feridas. Tomem posição de combate em volta da Babilônia. Todos vocês que empunham o arco, atirem nela. Não poupem flechas, pois ela pecou contra o Senhor. Soem contra ela um grito de guerra de todos os lados. Ela se rende, suas torres caem, suas muralhas são derrubadas. Essa é a vingança do Senhor. Vinguem-se dela. Façam a ela o que ela fez aos outros. Eliminem da Babilônia o semeador e o cefeiro com sua foice na colheita. Por causa da espada, do opressor, que cada um volte para o seu próprio povo. Cada um fuja à sua própria terra. Israel é um rebanho disperso, afugentado por leões. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria, e o último a esmagar os seus ossos foi Nabucodonosor, rei da Babilônia. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: castigarei o rei da Babilônia e sua terra, assim como castigarei o rei da Síria, mas trarei Israel de volta à sua própria pastagem, e ele passará no Carmelo e em Bazã, e saciará o seu apetite. Nos montes de Efraim e em Gileade, naqueles dias, naquela época, declara o Senhor, se procurará pela iniquidade de Israel, mas nada será achado pelos pecados de Judá, mas nenhum será encontrado, pois perdoarei o remanescente que eu poupar. Ataquem a terra de Merataim e aqueles que moram em Pecode. Persigam-nos, matem-nos e destruam-nos totalmente, declara o Senhor. Façam tudo o que lhes ordenei. Há ruído de batalha na terra, grande destruição. Quão quebrado e destroçado está o martelo de toda a terra. Quão arrasada está a Babilônia entre as nações. Preparei uma armadilha para você, ó Babilônia, e você foi apanhada antes de percebê-lo. Você foi achada e capturada, porque se opôs ao Senhor.
O Senhor abriu o seu arsenal e trouxe para fora as armas da sua ira, pois o soberano, o Senhor dos exércitos, tem trabalho para fazer na terra dos babilônios. Venham contra ela dos confins da terra, arrombem os seus celeiros, empilhem-na como feixes de cereal, destruam-na totalmente e não lhe deixem nenhum remanescente. Matem todos os seus jovens guerreiros, que eles desçam para o matadouro. Ai deles, pois chegou o seu dia, a hora de serem castigados. Escute os fugitivos e refugiados vindo da Babilônia, declarando em Sião como o Senhor, o nosso Deus, se vingou, como se vingou de seu templo. Convoquem flecheiros contra a Babilônia. Todos aqueles que empunham um arco, acampem-se todos ao redor dela. Não deixem ninguém escapar. Retribuam a ela conforme os seus feitos. Façam com ela tudo o que ela fez, porque ela desafiou o Senhor, o Santo de Israel. Por isso os seus jovens cairão nas ruas e todos os seus guerreiros se calarão naquele dia, declara o Senhor. Veja, estou contra você, ó arrogante, declara o Senhor, o soberano, o Senhor dos exércitos, pois chegou o seu dia, sua hora de ser castigada. A arrogância tropeçará e cairá, e ninguém ajudará a se levantar. Incendiarei as suas cidades, e o fogo consumirá todo ao seu redor. Assim diz o Senhor dos exércitos. O povo de Israel está sendo oprimido, e também o povo de Judá. Todos os seus captores os prendem à força, recusando deixá-los ir. Contudo, o Redentor deles é forte. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele mesmo defenderá a causa deles, e trará descanso à terra, mas inquietação aos que vivem na Babilônia. Uma espada contra os babilônios, declara o Senhor, contra os que vivem na Babilônia e contra seus líderes e seus sábios. Uma espada contra seus falsos profetas. Eles se tornarão tolos. Uma espada contra seus guerreiros, eles ficarão apavorados. Uma espada contra seus cavalos, contra os seus carros de guerra e contra todos os estrangeiros em suas fileiras. Eles serão como mulheres. Uma espada contra os seus tesouros, eles serão saqueados. Uma espada contra as suas águas, elas secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas, e eles enlouquecem por causa de seus ídolos horríveis. Por isso, criaturas do deserto e hienas nela morarão, e as corujas nela habitarão. Ela jamais voltará a ser povoada, nem haverá quem nela viva no futuro, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor. Ninguém mais habitará ali. Nenhum homem residirá nela. Vejam, vem vindo um povo do norte, uma grande nação, e muitos reis se mobilizam desde os confins da terra. Eles empunham o arco da lança. São cruéis e não têm misericórdia. E o seu barulho é como o bramido do mar. Vem montado em seus cavalos, em formação de batalha, para atacá-la, ó cidade de Babilônia. Quando o rei da Babilônia ouviu relatos sobre eles, as suas mãos amoleceram, a angústia tomou conta dele, dores como as de uma mulher que está dando à luz, como um leão que sobe da mata do Jordão em direção aos pastos verdejantes. Subitamente eu caçarei a Babilônia, pondo-a fora de sua terra. Quem é o escolhido que designarei para isso? Quem é como eu que possa me desafiar? E que pastor pode me resistir? Por isso, ouça o que o Senhor planejou contra a Babilônia, o que ele preparou contra a terra dos babilônios. Os menores do rebanho serão arrastados, e as pastagens ficarão devastadas por causa deles. Ao som da tomada da Babilônia, a terra tremerá. O grito deles ressoará entre as nações. Capítulo 51. Assim diz o Senhor: Vejam, levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, contra o povo de Lebe e Canai. Enviarei estrangeiros para a Babilônia, a fim de peneirá-la como trigo e devastar sua terra. No dia de sua desgraça, virão contra ela de todos os lados. Que o arqueiro não arme seu arco, nem vista sua armadura. Não poupe os seus jovens guerreiros. Destruam completamente o seu exército. Eles caíram mortos na Babilônia, mortalmente feridos em suas ruas. Israel e Judá não foram abandonadas como viúva pelo seu Deus. O Senhor dos exércitos, embora a terra dos babilônios esteja cheia de culpa diante do Santo de Israel. Fujam da Babilônia, cada um por si. Não sejam destruídos por causa da iniquidade dela. É hora de vingança do Senhor. Ele lhe pagará o que ela merece. A Babilônia era um cálice de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou a terra toda. As nações beberam o seu vinho, por isso enlouqueceram. A Babilônia caiu de repente e ficou arruinada. Lamentem-se por ela. Consiga o bálsamo para sua ferida. Talvez ela possa ser curada. Gostaríamos de ter curado a Babilônia, mas ela não pode ser curada. Deixem-na e vamos, cada um para sua própria terra. Pois o juramento dela chega ao céu. Eleva-se tão alto quanto as nuvens. O Senhor defendeu o nosso nome. Venham, contemos em Sião o que o Senhor nosso Deus tem feito. Afiem as flechas, pegue os escudos. O Senhor incitou o espírito
dos reis dos medos, porque seu propósito é destruir a Babilônia. O Senhor se vingará de seu templo. Erga o sinal para atacar as muralhas da Babilônia. Reforcem a guarda, posicionem as sentinelas, preparem uma emboscada. O Senhor executará o seu plano, o que ameaçou fazer contra os habitantes da Babilônia. Você que vive junto a muitas águas e está rico de tesouros, chegou o seu fim. A hora de você ser eliminado. O Senhor dos Exércitos jurou por si mesmo. Com certeza a encherei de homens como um enxame de gafanhotos, e eles gritarão triunfantes sobre você. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com sua sabedoria e estendeu os céus com seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem. Ele faz com que as nuvens se levantem desde os confins da terra. Ele faz relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus depósitos. São todos eles estúpidos e ignorantes. Cada ouvires é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida. Elas são inúteis, são objeto de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó não é como esses, pois ele é quem forma todas as coisas. E Israel é a tribo de sua propriedade. Senhor dos exércitos é o seu nome. Você é o meu martelo, a minha arma de guerra. Com você eu despedaço nações. Com você eu destruo reinos. Com você eu despedaço cavalo e cavaleiro. Com você eu despedaço carro de guerra e cocheiro. Com você despedaço homem e mulher. Com você despedaço velho e jovem. Com você despedaço rapaz e moça. Com você despedaço pastor e rebanho. Com você despedaço lavrador e bois. Com você despedaço governadores e oficiais. Retribuirei a Babilônia e a todos os que vivem na Babilônia toda a maldade que fizeram em Sião diante dos olhos de vocês, declara o Senhor. Estou contra você, ó montanha destruidora. Você que destrói a terra inteira, declara o Senhor. Estenderei minha mão contra você. Eu a farei rolar dos penhascos e farei de você uma montanha calcinada. Nenhuma pedra sua será cortada para servir de pedra angular, nem para um alicerce, pois você estará arruinada para sempre, declara o Senhor. Ergam uma estandarte na terra, toquem a trombeta entre as nações, preparem as nações para o combate contra ela. Convoquem contra ela estes reinos, Ararat, Mini e Askenaz. Nomeiem um comandante contra ela. Lance os cavalos ao ataque como um enxame de gafanhotos. Preparem as nações para o combate contra ela. Os reis dos medos, seus governadores e todos os seus oficiais e todos os países que governam. A terra treme e se contorce de dor, pois permanecem em pé. Os planos do Senhor contra a Babilônia. Desolar a terra da Babilônia para que fique desabitada. Os guerreiros da Babilônia pararam de lutar, permanecem em suas fortalezas. A força deles acabou, tornaram-se como mulheres. As habitações dela estão incendiadas, as trancas de suas portas estão quebradas. Um emissário vai após outro e um mensageiro sai após outro mensageiro para anunciar ao rei da Babilônia que sua cidade inteira foi capturada. Os vales do rio foram tomados, a vegetação dos pântanos foi incendiada e os soldados ficaram aterrorizados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: a cidade de Babilônia é como uma ira, a época da colheita logo chegará para ela. Nabucodonosor, rei da Babilônia, livrou-nos, lançou-nos em confusão, fez de nós um jarro vazio, tal como uma serpente, ele nos engoliu, encheu seu estômago com nossas finas comidas, e então nos vomitou. Que a violência cometida contra nossa carne esteja sobre a Babilônia, diz os habitantes de Sião, que o nosso sangue esteja sobre aqueles que moram na Babilônia de Jerusalém. Por isso assim diz o Senhor: vejam, defenderei a causa de vocês, e os vingarei, secarei o seu mar, a esgotarei de suas fontes. A Babilônia se tornará um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais, objeto de pavor e de zombaria, um lugar onde ninguém vive. O seu povo todo ruge como leãozinhos, rosnam como filhotes de leão. Mas enquanto estiverem excitados, prepararei um banquete para eles e os deixarei bêbados, para que fiquem bem alegres, então durmam e jamais acordem, declara o Senhor. Eu os levarei como cordeiro para o matadouro, como carneiros e bodes, como Sesac será capturada, como o orgulho de toda a terra será tomado. Que horror a Babilônia será entre as nações. O mar se levantará sobre a Babilônia, suas ondas agitadas a cobrirão, suas cidades serão arrasadas. Uma terra seca e deserta, uma terra onde ninguém mora, pela qual nenhum homem passa. Castigarei Bel na Babilônia, e o farei vomitar o que engoliu. As nações não mais acorrerão a ele, e a muralha da Babilônia cairá. Saia dela, meu povo, cada um salva sua própria vida, da ardente ira do Senhor. Não desanime, nem tenham medo, quando ouvirem rumores na terra. Um rumor chega este ano, outro no próximo. Rumor de violência na terra e de governantes contra governantes. Portanto, certamente vem os dias, quando castigarei as imagens esculpidas da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos jazerão caídos dentro dela. Então o céu e a terra e tudo que existe neles
gritarão de alegria por causa da Babilônia, pois mortos destruidores a atacarão, declara o Senhor. A Babilônia cairá por causa dos mortos de Israel, assim como os mortos de toda a terra cairá por causa da Babilônia. Vocês que escaparam da espada, saiam, não permaneçam. Lembre-se do Senhor numa terra distante e pensem em Jerusalém. Vocês dirão, estamos envergonhados, pois fomos insultados, e a vergonha cobre o nosso rosto, porque estrangeiros penetraram nos lugares santos do templo do Senhor. Portanto, certamente vem os dias, declara o Senhor, quando castigarei as suas imagens esculpidas. E por toda a sua terra os feridos gemerão. Mesmo que a Babilônia chegue ao céu e fortifique no alto a sua fortaleza, enviarei destruidores contra ela, declara o Senhor. Vem da Babilônia o som de um grito, o som de grande destruição. Vem da terra dos babilônios. O Senhor destruirá a Babilônia. Ele silenciará o seu grande ruído. Ondas de inimigos avançarão como grandes águas. O rugir de suas vozes ressoará. Um destruidor virá contra a Babilônia. Seus guerreiros serão capturados e seus arcos serão quebrados, pois o Senhor é um Deus de retribuição. Ele retribuirá plenamente. Embebedarei os seus líderes e os seus sábios, os seus governadores, os seus oficiais e os seus guerreiros. Eles dormirão para sempre e jamais acordarão, declara o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. A larga muralha da Babilônia será desmantelada e suas altas portas serão incendiadas. Os povos se exaurem por nada. O trabalho das nações não passa de combustível para as chamas. Essa é a mensagem que Jeremias deu ao responsável pelo acampamento, Seraías, filho de Nerias, filho de Maacéias, quando ele foi à Babilônia com o rei Zedequias de Judá, no 4º ano do seu reinado. Jeremias escreveu no rolo todas as desgraças que sobreviriam à Babilônia, tudo que foram registrado acerca da Babilônia. Ele disse a Seraías: quando você chegar à Babilônia, tenha o cuidado de ler todas essas palavras em voz alta. Então diga: ó Senhor, disseste que destruirás este lugar, para que nem homem nem animal viva nele, pois ficará em ruínas para sempre. Quando você terminar de ler este rolo, amarre nele uma pedra e atire no Eufrates. Então diga: assim Babilônia afundará, para não mais se erguer, por causa da desgraça que trarei sobre ela, e o seu povo cairá. Aqui terminam as palavras de Jeremias. 2 Pedro, capítulo 3. O dia do Senhor. Amados, essa é agora a segunda carta que lhe escrevo. Em ambas, quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa de sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esqueceram de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada de água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem como as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã, não se esqueçam, estaremos aqui
Se Jesus não vir, Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.